Glória a Deus, a paz do Senhor. Sou grato a Deus pela oportunidade e agradeço também ao pastor Cláudio pelo convite. Me sinto honrado todas as vezes que eu posso estar nesta casa e ainda mais honrado quando eu posso compartilhar algo da parte do Senhor com a igreja. Peço por gentileza que abra sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 6. João capítulo 6. Depois disso partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia, que é o de Tiberíades. E grande multidão o seguia porque via os sinais que operava sobre os enfermos. E Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pão para estes comerem? Versículo 7 e 6. Mas dizia isso para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Filipe respondeu: 200 dinheiros de pão não lhes bastarão para que cada um deles tome um pouco. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão, Pedro, disse-lhe: aqui está um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isto para tantos? E disse Jesus: mandai assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. E Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu-os pelos discípulos, e os discípulos pelos que estavam assentados, e igualmente também dos peixes, quanto eles queriam. E quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. Recolheram, pois, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobejaram aos que haviam comido. Irmãos, podem se sentar. Deus proverá quando o azeite e a farinha faltar, quando a minha força se esgotar. Deus proverá, Deus proverá. Mesmo cego me faz enxergar, mesmo falho me faz andar sobre as águas. Não vivo pela vista, não, eu vivo pela fé. Então declare: Deus proverá, Deus proverá. Olho para o alto, então vem o socorro, sim. Deus proverá, Deus proverá. Oh, glória! Oh, aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Além da ressurreição de Jesus, a multiplicação de pães e peixes é o único milagre que é registrado nos 4 evangelhos. Isso já dá a nós uma noção da sua importância. E esse acontecimento tem uma carga simbólica muito grande, porque o pão é o símbolo central de provisão da vida material. Na oração do Pai Nosso, Jesus nos ensina a orar: dá-nos o pão nosso de cada dia, porque este pão representava o suprimento das necessidades diárias. E essa declaração cresce de importância quando a gente leva em consideração o contexto social da época. O povo para quem Jesus estava falando naquele momento vivia numa situação de extrema pobreza. A realidade da fome física, ela era algo latente, era algo muito grave, e ela era também uma situação de fome espiritual. E Jesus se identifica com essas pessoas que a existência girava em torno da busca pelo pão.
fazendo um paralelo entre as 4 narrativas, as 4 histórias, as 4 visões da mesma história que foi representada, a história da multiplicação de peixes e pães, vemos que Jesus estava do lado oeste do Mar da Galileia. O mar, nós sabemos que na verdade era um lago, também conhecido como Lago de Genezaré. E Jesus decide se retirar com os discípulos para o lado leste, que era uma região deserta. Perceba que não era um deserto, era uma região deserta. Nós lemos aqui, João diz que havia grama naquela região. O que é uma região deserta é, apesar de haverem árvores e haver grama, não haviam povoados tão próximos, não tinha muita vizinhança. E o texto diz no versículo 2 que nós lemos: e havia uma grande multidão que o seguia, porque viam os seus milagres que operava sobre os enfermos. Jesus e os discípulos entraram em um barco, e a multidão que estava ali, não por causa da pessoa de Jesus, mas por causa dos milagres que ele fazia, fizeram um percurso. A multidão fez um percurso de cerca de 8 quilômetros para dar a volta no Mar da Galileia, o Lago de Genezaré, e encontrar Jesus do outro lado. Jesus desembarca com os seus discípulos, encontra aquela multidão, e o texto diz que ele é movido de íntima compaixão, porque eles eram como ovelhas sem pastor. Lucas retrata que Jesus então começa a ensinar aquele povo sobre o reino e a curar os seus doentes. Nenhum dos 4 evangelhos nos traz as palavras que Jesus disse para o povo, mas os 4 evangelhos trazem as palavras que Jesus disse aos discípulos. Aquela reunião inopinada, ela acabou se tornando um culto de milagres surpresa. E sendo um culto não planejado, ninguém pensou em cantina, ninguém fez uma coxinha para vender no final, ninguém tinha alimento para aquele povo. E a multidão, que levou horas para chegar ali, permaneceu naquela região deserta por horas. E como o dia estava acabando, a realidade da fome começou a se tornar um perigo. O que fazer então para alimentar uma multidão tão grande? Aí eu pergunto, Jesus poderia ter feito pão do nada? Sim ou não? Sim ou não? Sim. Só que Jesus decide fazer algo muito mais importante do que simplesmente distribuir comida. Jesus queria liberar acesso à providência do alto. Versículo 5 diz: Jesus levantou os olhos e, vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse para Filipe: onde nós compraremos pão para que estes possam comer? Essa pergunta de Jesus reflete a pergunta que Moisés fez a Deus no deserto, em Números 11:13. De onde eu poderia obter carne para todo esse povo? Jesus sabe do problema, Jesus sabe a solução do problema, ele pode resolver, mas ele decide não resolver. Ele se volta para Filipe e pergunta: e aí, Filipe, aonde nós vamos arrumar pão? Não pode colocar, por favor, João 1, versículo 44? Jesus tinha 12 discípulos. Desses 12, 3 eram mais chegados: Pedro, Tiago e João. E desses 3, João era o mais próximo ainda. Mas Jesus se volta justamente para Filipe, porque Filipe era de Betsaida. Filipe era a escolha natural de Jesus para uma situação como essa. Eu moro em Xerém já tem algum tempo, e um dia desses a minha esposa pediu que eu buscasse 2 tipos de pães diferentes em 2 padarias diferentes. Ela me falou: você vai na rua tal e compra o pão tal, e na outra padaria do fulano você compra outro tipo de pão. É uma pessoa que conhece a região, ela conhece aonde pedir, ela sabe aonde buscar o que ela quer. Nesse caso aqui, Filipe era da região. Muito provavelmente Filipe conhecia até o nome do padeiro, sabia quem era a família, sabia onde encontrar. Mas chegou uma situação em que o conhecimento da localidade da padaria, conhecer o nome de quem pode resolver, saber aonde se localiza, não é suficiente para resolver a situação.
Chega um momento na minha e na sua vida que os nossos recursos não são suficientes, que ter o nosso contato com aquele que talvez pudesse abrir a porta não é suficiente, conhecer pessoas não é mais suficiente, ter provisão não é mais suficiente. Chega um momento em que nós somos provados num ambiente que nós temos familiaridade. É nesse momento que você pode estar falando: mas eu tenho mestrado, tenho doutorado, por que será que a porta não se abre? Mas eu já entreguei currículo em tantos lugares, eu sou a pessoa perfeita para a posição, por que é que eu não sou chamado? Mas eu tenho tratado tão bem aquele parente, aquela pessoa, por que eu continuo sendo maltratado dentro da minha casa? Porque a situação não vira, porque as portas não se abrem. Mas o texto diz, em João 6,6, que Jesus dizia isso para o pôr à prova, porque Jesus sabia bem o que havia de fazer. Eu quero declarar essa palavra sobre a sua vida nessa noite. Eu quero que você seja profeta para o irmão que está do seu lado e diga a ele: acalma o teu coração, Jesus sabe o que fazer. Acalma o teu coração, Jesus sabe o que fazer. Jesus ainda tem o controle quando as coisas que você conhece, quando as coisas que você está acostumado começam a sair do seu controle. Jesus sabe bem o que fazer quando você perde o controle. Jesus sabe bem o que fazer quando você se desespera. Jesus ainda sabe bem o que fazer quando a situação vira de cabeça para baixo. Jesus sabe bem o que fazer quando você não vê mais saída. Acalma o teu coração, Jesus sabe o que fazer. Aleluia! Oh glória! Oh aleluia! Mateus 14,15 diz: e chegada a tarde, os seus discípulos aproximaram dele dizendo: o lugar é deserto, a hora já é passada, despede a multidão para que, indo às aldeias, comprem mantimentos. Alguém diz: mestre, o cenário é desfavorável, mestre, está ficando tarde, mestre, não temos mais suprimento, manda o povo embora para que eles possam comprar comida. Lembro que era uma região deserta, já estava se aproximando a noite, o povo estava ali há horas. Onde será que eles encontrariam comida? Eram cerca de 5.000 homens, ou seja, eram aproximadamente 10 a 15 mil pessoas, contando mulheres e crianças. E diante de uma ausência que não pode ser suprida, uma das nossas primeiras reações e um dos primeiros conselhos que querem nos dar é de mandar embora ou de ir embora. Nós somos bons em permanecer quando as coisas estão bem, mas quando o casamento começa a ter problema, manda esse homem embora, manda essa mulher embora. Nós somos bons em permanecer quando no trabalho está tudo certo, mas quando o patrão começa a perseguir, quando o companheiro de trabalho começa a perseguir, eu vou sair desse trabalho, eu vou desistir de tudo. Mas Jesus diz: eles não precisam partir. Versículo 16: dai-lhes voz de comer. Aleluia. É tempo de contrariar os mensageiros da escassez, que numa falsa aparência de sabedoria, falam que a melhor solução é mandar embora ou ir embora. Jesus está falando: não é mister que vão, não precisa mandar embora, não precisa sair, porque vocês é quem vão dar de comer. A providência que você precisa está nas mãos dele, mas você precisa aprender a acessar então. Aleluia. Jesus não mandou inventar comida, Jesus não mandou cozinhar, Jesus mandou dar de comer, porque a comida vem das mãos dele. Aquilo que você precisa para suprir a necessidade que você tem na sua alma, vem das mãos dele. A resposta que você precisa para desfazer o mal que se encontra dentro da sua casa, vem das mãos dele. Alabaraçai de camarracélia. Oh, aleluia, não, Jesus não mandou inventar comida, Jesus mandou dar de comer. Não é para fazer do seu jeito, não é para fazer da sua cabeça, não é fazer como parece bom, não é para fazer como parece inteligente, é para fazer de acordo com aquilo que sai dele. Oh glória, oh glória. Jesus quer ensinar a ter acesso a essa provisão das mãos dele. Se você tem algo para poder anotar, eu gostaria e eu recomendo que você anote, para que você possa orar esta palavra ao longo desta semana e deixar Deus continuar falando ao seu coração.
porque baseado nas interações que Jesus teve com os seus discípulos, eu gostaria de compartilhar com a igreja 4 princípios para o acesso à providência. O primeiro princípio é a entrega, João 6,7. Filipe respondeu: 200 denários de pão não são o suficiente para que cada um deles tome um pouco. Aluno da EBD sabe que um denário equivalia a 1 dia de trabalho de um trabalhador braçal. Filipe está sugerindo então que se pegasse o equivalente a cerca de 7 meses de trabalho para comprar pão. Mas vamos lembrar de novo que estavam numa região deserta. Pensa no tempo que daria para juntar o dinheiro, achar uma padaria aberta à noite, fazer pão para 10 a 15 mil pessoas, juntar esse tanto de pão, levar até onde estava o povo e distribuir para o povo, para cada um comer um pedacinho de nada e continuar com fome e sair reclamando. Não bastarão para que cada um deles tome um pouco. Jesus nos ensina que em situações extraordinárias nós precisamos de intervenção sobrenatural. A gente está muito acostumado a resolver com dinheiro, acostumado a resolver com estratégias físicas, acostumados a resolver do nosso jeito, a resolver na força, a resolver no grito. Mas nesse momento, quando a situação sai do seu controle, só quem pode resolver é Jesus. E Jesus diz então em Marcos 6,38: quantos pães vocês têm? Vamos lá verificar. Quantos pães tendes? E de ver. O primeiro princípio da entrega começa ao entregar o que você tem contigo. Começa tomando ciência dos recursos que o Senhor já compartilhou contigo. Para um pouco. Para de esperar que fulano resolva o seu problema. Para de esperar que se acontecesse, e se fosse, e se eu pudesse, e se ainda desse tempo. Jesus já compartilhou recursos, já concedeu recursos que estão nas suas mãos, você pode fazer uso deles. André diz então em João 6,9: está aqui um rapaz que tem 5 pães e 2 pequenos peixes, mas o que é isto para tantos? André também era de Betsaida. André e Filipe são os únicos que têm nomes gregos. Quem trouxe o menino até Jesus? Qual é o nome dele? André. Quem tinha peixe? O menino. Qual é o nome do menino? A gente não sabe. Ter nome não te faz ter peixe. O pão de cevada era o pão dos mais pobres, era um pão simples, porque o trigo era mais caro. E um pão de cevada ele era pequeno, ele era meio duro. E uma pessoa podia comer vários de uma vez numa refeição comum. Não era como um pão de hoje, grandão. Era um pão bem pequenininho. Tem um rapaz com 5 pães e 2 peixes. Era alimento para uma pessoa. Jesus não repreendeu André por causa dessa pergunta final. Porque num cenário de dúvida, quando faltou fé para o próprio André multiplicar o pão, ele teve fé suficiente para apresentar os seus recursos a Jesus. Numa situação de incapacidade, de impossibilidade, ele enxergou uma possibilidade ao enxergar e ao entregar aquilo que ele tinha disponível ao Senhor. Pode ser que você não tenha fé para que as coisas se multipliquem. Pode ser que você não tenha fé suficiente para que o milagre aconteça. Mas se você tem fé suficiente para apresentar a sua possibilidade a Jesus, Ele é poderoso para fazer milagre, para surpreender, para mudar a sua história, para transformar situações. Leva até Jesus. Se a tua fé alcança, leva até Jesus e deixa que Ele resolve o teu problema. A resposta de Jesus então foi: traga até mim. Oh Jesus, traga até a mim as suas possibilidades. Traga até mim, mesmo que sejam suas dúvidas. Traga até mim a sua incapacidade. Traga até mim as tuas limitações e deixa que eu, Todo-Poderoso, resolvo.
Aleluia, a gente fica perguntando assim, mas eu poderia fazer, mas eu ainda não casei. Se eu tivesse estudado mais, a porta poderia ter aberto. Se eu tivesse ficado um pouquinho mais, as coisas seriam diferentes. Não importa como a situação chegou até aqui, Jesus está presente para transformar e para fazer milagre. Não acabou, não vai embora, não precisa mandar embora. Jesus sabe bem o que fazer. Aleluia. Segundo princípio é o princípio da organização. O primeiro foi da entrega, o segundo da organização. Versículo 10 de João 6. João 6, versículo 10 de João 6, João 6:10. Então Jesus disse: fazei que o povo se assente. Está escrito mandar e assentar, mas eu fui dar uma olhadinha ali, na versão atualizada também está mais parecido com o original, que é fazer com que o povo se assente. E Marcos 6:40 fala que eles se sentaram em grupos de 50 e de 100. Pergunto à igreja: Jesus poderia ter feito um milagre com o povo em pé, sim ou não? Jesus poderia ter, após o povo se sentar, ter feito um milagre com o povo desorganizado, sim ou não? Mas por que será então que Jesus manda que o povo se assente de forma organizada? Porque milagre ele faz, mas para que haja milagre é preciso que a gente trabalhe organizando as coisas. Jesus não vai fazer a sua parte. Não é Jesus que limpa a sua casa. Não é Jesus que conserta algumas coisas que precisam ser consertadas. A gente não vai ver o povo gritando: ei, senta aí. Jesus fala: façam com que eles se assentem. E essa palavra grega assentar é uma palavra que eles entenderam bem, porque nós do Ocidente, nós nos sentamos em mesas para comer. Cadeira, uma mesa, você se assenta. Um oriental, alguém daquela região, na verdade ele se reclinava no chão, era deitado meio que com o cotovelo apoiado. E eles entendiam que numa situação como essa, ao ser convidado, ao se reclinar assim, haveria um banquete, haveria uma refeição completa. Jesus mandou não que gritassem para que o povo se assentasse, mas Jesus mandou fazer o povo se assentar. E aí que está a diferença. Tem situações que gritar não adianta, você vai precisar se envolver. E não tinha um megafone, o povo estava com fome, o terreno, ele estava complicado, ali era uma região deserta, eles tiveram que sair pelo meio do povo. Assenta por favor. Aí toca no ombro de um: meu amigo, senta por favor. Minha irmã, por gentileza, se assenta. E nesse momento ele olha no olho, nesse momento ele toca nas pessoas, nesse momento ele ouve as suas histórias, ouve até reclamação: não quero sentar aqui, aqui tem buraco, eu quero sentar perto do fulano. Nesse momento ele vai se envolvendo com a situação, se envolvendo com as pessoas, e após esse envolvimento e durante esse envolvimento, as coisas vão se organizando e as pessoas vão assentando. O Senhor quer e vai começar a fazer milagres, mas eu e você precisamos nos envolver pessoalmente com as situações. Estamos orando para que Jesus salve, mas você já tem ligado para aquela pessoa para estabelecer um vínculo de amizade primeiro? Estamos orando para que Jesus abra as portas, para que Jesus possa promover, mas você já resolveu a situação com os seus companheiros de trabalho? Você já resolveu descobrir como que é feito esse trabalho que você quer fazer? A gente espera que Jesus faça muita coisa, mas nós não, eu me coloco nisso, a gente tem a tendência de querer que Jesus faça tudo de uma vez, mas Jesus dá essa orientação a muito crente nessa noite: a resposta vai chegar, o milagre vai acontecer, Jesus sabe o que está fazendo, mas não é para você gritar para que a situação se organize. Você vai andar, você vai tocar, você vai olhar nos olhos, você vai se envolver, e enquanto você se envolve, as coisas se ordenam e o cenário fica propício para que o milagre aconteça. Terceiro princípio é o serviço. Já falei da organização, já falei da entrega. Terceiro princípio é o serviço. Jesus, versículo 11: Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, ele distribuiu para os discípulos, e os discípulos para os que estavam assentados. Você consegue imaginar um discípulo jogando pão avanço para o povo?
pegando da mão de Jesus, aí no fundo, segura aí. Esse aqui da frente, faltou? Segura. É impossível e é inadmissível que alguém que serve no time de Jesus, na equipe ministerial de Jesus, trabalhe dessa maneira. Existe uma diferença entre você dar comida, você jogar comida, distribuir, e você dar de comer. Jesus mandou dar de comer. Dar de comer envolve tempo. Dar de comer envolve esforço. Dar de comer dá trabalho. Nem sempre quem está recebendo colabora. Nem sempre quem está sendo alimentado facilita as coisas. Já experimentou dar comida para um bebê? Já experimentou dar comida enquanto ele está ali, ó, mexendo os braços, sujando tudo? Nem sempre quem está sendo alimentado colabora. Mas a ordem de Jesus não foi dispor o prato. A ordem de Jesus foi dar de comer. E o texto diz que o povo comeu até se fartar. Assim como não jogavam o pão para o povo, também é inimaginável e inadmissível que eles fossem até Jesus, enchessem os braços com pão e fossem correndo no meio do povo, enquanto o pão ia caindo pelas mãos, todo atrapalhado, tudo errado, tudo esquisito, e assim, o pão sendo distribuído de qualquer maneira. Quem serve no time de Jesus, quem serve na equipe de Jesus, tem calma, elegância, excelência e tranquilidade. Quem serve, serve bem e serve direito, e serve até que se fartem. Porque Jesus não está falando sobre performance. Jesus não está interessado se você alimenta 50 pessoas em 5 minutos ou em 10 minutos. O importante é que você esteja ocupado ou nas mãos dele pegando o pão, ou no meio do povo distribuindo. Quem está ocupado trabalhando na equipe de Jesus, no time ministerial de Jesus, só tem 2 destinos: ou está aos pés do mestre recolhendo aquilo que ele tem para dar, ou está ocupado entregando o que recebeu do Senhor. Quem está ocupado na obra de Cristo não tem tempo de reclamação, ou está pegando da mão dele, ou está entregando para o povo. Quem está ocupado na obra de Jesus não tem tempo para murmuração, para se fazer de coitado, para botar culpa na vida, na sorte ou no azar. Quem está envolvido no mestre só tem 2 destinos: aonde eu vou encontrar esse irmão? Só tem 2 pontos: ou ele está aos pés de Jesus, ou ele está no meio do povo. Oh glória! Oh glória, aonde você vai ser encontrado? Aonde vão te procurar agora? Ou você está aos pés de Jesus, ou você está no meio do povo. Oh glória. Aleluia. 4º e último ponto é o aproveitamento, o caminho para o final. Quando estavam saciados, versículo 12, Jesus disse aos discípulos: recolhei os pedaços que sobraram para que nada se perca. Meu filho João, vocês conhecem, estava correndo agora há pouco aqui, vai fazer 3 anos. Um dia desses em casa eu dei um bolo para o meu filho e falei: João, come no sofá. E fui me ocupar com outra coisa. Quando eu volto, o João não estava mais no sofá. Mas foi fácil de encontrar, porque tinha um rastro pela casa. Saiu da sala, passou no corredor, foi no quarto, voltou do quarto. Enquanto ele corria, caía migalha da mão e da boca. Normal que aconteça. Só que Jesus não está falando recolham as migalhas que caíram da boca e da mão do povo. Jesus está falando recolham os pedaços que sobraram. Esses pedaços aqui são aqueles que Jesus entregou, estavam disponíveis para serem recebidos pelo povo, mas o povo já estava farto e não precisou ser entregue. Jesus, pergunto à igreja também, Jesus poderia ter multiplicado o pão na quantidade certinha, sim ou não? Mas Jesus preferiu fazer a mais e mandar recolher. Jesus não faz nada à toa, Jesus não faz nada por acidente. Jesus estava ensinando uma lição aos discípulos: vocês ainda vão precisar daquilo que eu já fiz. Isso é resposta para crente nessa noite. Não precisa orar para que Jesus abra a porta que ainda está aberta e Ele não fechou. Nós, por vezes, nos ocupamos e gastamos tempo aos pés do Senhor. Senhor, faz. Senhor, abre a porta. Senhor, faz milagre. E Jesus está falando: mas eu já fiz. A porta está aberta ainda. Você que não viu e você que não aproveitou, porque você não
prestou atenção naquilo que saiu da minha mão, que foi entregue aos discípulos, que foi distribuído ao povo e o povo não fez uso. Tem milagre que Jesus já fez e ainda está disponível. É tempo de acessá-los nessa noite. E para isso a gente precisa acompanhar o processo. Só pega esse milagre quem não tira os olhos das mãos de Jesus. Deus me livre de perder de vista aquilo que sai das mãos de Jesus. Saiu da mão de Jesus, o texto diz, da mão de Jesus para a mão do discípulo para o povo não quis estar na mão do discípulo de novo. Eu tenho que acompanhar o que Jesus está fazendo, para que eu saiba exatamente aonde eu devo buscar, porque vai sobrar, ninguém vai deixar de ser abençoado, mas no final eu vou usar de novo. Ô glória! Ô glória! Ô glória! Aleluia! Oh, sinto graça nessa noite. Aleluia! Oh, aleluia! Oh, Jesus! Oh, glória! Oh. Versículo 13. Recolheram, pois, e encheram quantos cestos? 12 cestos. Mas espera aí. Eles fizeram o quê? Eles encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que haviam sobrado. Esse cesto não era um balaio, não era um cesto muito grande. A palavra grega usada aqui especificamente é a palavra kofinos, que ela designa um cesto pequeno, como se fosse a nossa merendeira, a nossa lancheira atual. Era comum que os judeus usassem esse kofinos, esse cesto pendurado na roupa, porque os irmãos sabem, são alunos da EBD, sabem que o judeu tem uma dieta diferenciada. Eles não podem comer qualquer coisa, porque senão eles se tornam impuros diante de Deus. Então a comida tem uma regra de pureza cerimonial. Quando eles precisavam se ausentar da sua terra, se ausentar de casa por um tempo, e talvez tivessem que passar por uma terra ímpia, eles não podiam correr o risco de comer um alimento que eles não sabem a origem, não sabem como foi feito. Então, para evitar a contaminação de si, eles levavam consigo um alimento puro. E o texto diz que eles encheram 12 cestos. O pão e o peixe falam da provisão. O cesto fala da segurança. E o cesto cheio indica permanência. Você pode colocar de pé nessa noite? O pão e o peixe, provisão. Um cesto que você carrega com você é a segurança. E este cesto, ao estar pleno, te permite permanecer, mesmo que você tenha que ir muito longe. É essa permanência que te garante a capacidade de ir longe sem se contaminar. É o cesto cheio daquilo que saiu da mão de Jesus, que te permite caminhar por ambientes impuros sem manchar as suas vestes. Jesus. Encheram 12 cestos, eram 12 discípulos. Encheram 12 cestos. Quantos meses nós temos? 12 meses. Encheram 12 cestos. Nós temos quantas tribos? 12 tribos. É família, é ministério, é a sua casa que está sendo guardada por causa daquilo que sai da mão do teu mestre. A fome do povo ia voltar em algum momento, mas os discípulos puderam levar cestos cheios, provisão abundante, para que eles pudessem caminhar. Oh glória! A provisão do Senhor não é só barriga cheia, é proteção para você e para sua casa. A provisão do Senhor nessa noite não é só a necessidade, o suprimento da sua necessidade financeira ou física. A provisão do Senhor é proteção espiritual. A sua casa será guardada da corrupção. A sua casa será guardada dos maus projetos. A sua casa será guardada do engano. Negócios escusos não conseguirão passar. Pegando
essa mensagem nessa noite, está sentindo essa graça nessa noite? Aquilo que sai da mão do mestre te garante que você chegue do outro lado em segurança. As suas vestes permanecerão limpas, a sua casa permanecerá intacta, o seu ministério permanecerá intacto, a sua reputação não será manchada, porque você está ocupado aos pés do mestre. Aleluia! Jesus te dá capacidade de entrar e de sair de ambientes e ser bendito na entrada e bendito na saída. Seu nome não vai ficar manchado. As pessoas não terão o que falar de mal de você, porque o Senhor vai te guardar quando entra, vai te guardar enquanto passa e vai guardar a tua reputação quando você sair, porque você está com as suas vestes limpas. Você não vai precisar comer daquilo que te oferecem. Você não vai precisar participar de mesas estranhas. Você não vai precisar entrar em comunhão com pessoas que não têm comunhão com o teu Deus. Você vai levar consigo aquilo que o Senhor te forneceu. E este alimento santo e puro vai te garantir pureza, vai te garantir santidade, vai te garantir graça. Graça, graça, graça. Recebendo dessa graça nessa noite. Eu quero orar por você nessa noite. Feche seus olhos e dá lugar. E dá lugar. Senhor, a tua palavra foi pregada nessa noite. Meu Senhor, confirma essa palavra em cada coração. Espírito Santo, faça lembrar. Espírito Santo, dê a nós uma aplicação personalizada. Espírito Santo, libera desde o céu ideias do reino. Nos ajuda, meu Deus, a ter estratégia para resolvermos situações não baseados naquilo que a gente conhece, que somos familiarizados ou que achamos que podemos, mas reconhecemos a nossa incapacidade diante do teu poder. Então pedimos, meu Deus, assuma o controle das nossas possibilidades. Faz o milagre que só o Senhor pode fazer. E te rendemos graça, e te rendemos glória, e te rendemos, meu Deus, o louvor que só Tu és digno de receber. Porque cremos que enquanto te adoramos e te obedecemos, a nossa casa será guardada, a nossa vida será mantida pura, meu Deus, e o Teu nome será glorificado em nós, para a glória do nome de Jesus. Amém.